A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. Pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer para nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente.
pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos dar início aqui às nossas orações para dar início à nossa live. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja agora o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos purificando de todo o mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim a oração. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja agora o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui à oração e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração. A oração de número 17. Vamos aqui na oração de número 17. Que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que haja o sangue do nosso Senhor Deus em nossas vidas. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez
pela presença de cada um de vocês, pela presença do o Espírito Santo, do nosso Senhor Deus nessa live, que o Espírito Santo possa abençoar e iluminar a cada um de vocês, para vocês estarem fazendo a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha agora um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao primeiro número de rebanho. Rebanho de número 24 par e rebanho de número 23 ímpar. Rebanho de número 24 par e rebanho de número 23 ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no capítulo 2 do 2 Timóteo. Contém 26 versículos que diz assim: encorajamento e conselhos. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também, com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos, João. Capítulo 21 do livro de João. Vamos aqui no capítulo 21 do livro de João. Contém 25 versículos que diz assim, fala sobre a pesca maravilhosa. Nos versículos 9, 10 e 11. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe o Senhor Jesus, trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué contém 24 capítulos. Capítulo 1 do livro de Josué. Josué, capítulo 1. Contém 18 versículos que diz assim: as ordens de Josué ao povo, nos versículos 12, 13 e 14. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés,
o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vós, mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão, porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 22 do livro de Apocalipse, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Apocalipse capítulo 22 contém 21 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus breve virá. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardaram as palavras deste livro. Adora a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Eclesiastes, capítulo 11. Contém 10 versículos, que diz assim: outros conselhos para o povo do Senhor Deus. Diz assim nos versículos 6, 7 e 8. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não dê descanso à tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Malaquias. Vamos aqui no capítulo 3 do livro de Malaquias. Contém 18 versículos, que diz assim: roubando a Deus, nos versículos 6, 7 e 8. Porque eu, o Senhor, não mudo,
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 45. Denúncia de número 45. Vamos aqui. Que diz assim na denúncia de número 45. Muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que só há 4 formas no Novo Testamento de ter revelações das Escrituras Sagradas. A Bíblia. E essas 4 formas são somente através do Senhor Deus, do Senhor Jesus ou Cristo, com o Espírito Santo, ou também com o sorteio das Escrituras da Bíblia Sagrada. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, e nos mostrar outras formas de revelações com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 6ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a mais uma oração. A oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13. Que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda obra do mal, sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio, sai desse veículo, sai agora toda obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo. E todo o espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, porque toda live você está recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, e assim você está aumentando a sua fé. Vocês podem examinar o livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 17, que está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par,
e de número 19, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Crônicas. Vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 3. Contém 17 versículos, que fala sobre a construção do templo. Nos versículos 4, 5 e 6. E ao alpendre que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa. E a altura era de 120, e por dentro o revestiu com ouro puro, e a casa grande forrou com madeira de cipreste, e então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela entalhes de folhas de palmeiras e correntes. Também a casa adornou de pedras preciosas e ouro, e o ouro era ouro de Parvaim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago contém 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Tiago, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Tiago, capítulo 4. Vamos aqui no livro de Tiago, capítulo 4. Contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre a incerteza do amanhã. Nos versículos 13, 14 e 15. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Jó, 42 capítulos. Jó, 42 capítulos. Capítulo 10 contém 22 versículos, que diz assim: Jó suplica a Deus. Nos versículos 1, 2 e 3. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber porque contendes comigo. Tens prazer em oprimir-me e em rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto favoreces o conselho dos ímpios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 17 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 17
contém 27 versículos, que diz assim: a oração de Davi, nos versículos 18, 19 e 20. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo, o Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos estar meditando no livro de Levítico, contém 27 capítulos. Levítico, 27 capítulos. Capítulo 11 do livro de Levítico. Perdão, gente. Levítico, capítulo 11. Contém 47 versículos, que diz assim: os animais limpos e impuros. Que diz assim, nos versículos 17, 18 e 19. E o bufo, o corvo marinho e a coruja, e a gralha, o cisne e o pelicano, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 11 do livro de 2 Reis. Vamos aqui, 2 Reis, capítulo 11. Contém 21 versículos, que diz assim: o reinado de Atalia em Judá, nos versículos 3, 4 e 5. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões com os capitães da guerra, da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer, uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda na casa do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia que nossas igrejas e canais estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A denúncia de número 3. Vamos aqui na denúncia de número 3, que diz assim: em nossa terceira denúncia, estamos afirmando que tem 12 atividades que não se podem fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, do 21 a 26. Afirmamos que você não vai a um culto para assistir, porque você deve fazer um culto. Você não vai para receber, pedir, ser curado, ser liberto, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entretenimento, piadas com a palavra do Senhor Deus. Cuidado, que isso é blasfêmia. Para ter alegria, porque você já vai com alegria. João capítulo 15. Nem para orar ou fazer oração.
E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto de adoração ao Senhor Deus, e nos disser quais são as outras 12 atividades que devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em prêmio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 12. Vamos aqui na oração de número 12. Que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Deus, nos libertando, nos purificando de todo mal agora. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar início aqui, dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu contém 2 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ageu. Vamos aqui no livro de Ageu. Contém 23 versículos. Obstáculos à construção do templo. Nos versículos 10, 11 e 12. Ao 24º dia do mês, 9º, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderão: não. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o livro de Jeremias, 52 capítulos. Jeremias, 52 capítulos. Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 24. Jeremias, capítulo 24. Contém 10 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 24 do livro de Jeremias, 10 versículos, que fala sobre as 2 cestas de figo. Nos versículos 2, 3 e 4. Um cesto tinha figos muito bons, com os figos temporães, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos contém 28 capítulos. Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 18 contém 28 versículos que fala sobre Áquila e Priscila. Nos versículos 18, 19 e 20.
E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. Então chegou a Efeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus e rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não veio nisso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus contém 28 capítulos. Capítulo 16 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 16. Contém 28 versículos que diz assim: os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Nos versículos 2, 3 e 4. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, havendo bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje, havendo tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Vamos aqui a mais um livro, glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias contém 7 capítulos. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Miqueias, capítulo 5. Contém 15 versículos que fala sobre o surgimento do Messias. Nos versículos 13, 14 e 15. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e te destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor farei vingança sobre as nações que não ouvem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai te estar enviando um livro em um capítulo para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Assim você estará aumentando a sua fé. Examine o livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Saiu agora o livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Vamos aqui no capítulo 3 do livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, contém 25 versículos. Instruções para uma vida santa. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 11. Vamos aqui na oração de número 11. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Oração de número 11 diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E sai agora todo espírito imundo através do poder dessa palavra que é viva, é espírito, é vida e vivifica em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Capítulo 9 do livro de Romanos. Capítulo 9 do livro de Romanos contém 33 versículos, que fala sobre a pedra de tropeço, nos versículos 31, 32 e 33. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Assim tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 4 do livro de Cantares. Cantares, capítulo 4, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 contém 15 versículos. Cantares de Salomão, que diz assim nos versículos 12, 13 e 14. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, ó cipreste com o nardo e o açafrão, ó cálamo, e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, emira e aloés, com todas as principais especiarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Vamos aqui, capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, contém 18 versículos, que diz assim: exortações à santificação, nos versículos 2, 3 e 4. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras, 10 capítulos. Capítulo 4 do livro de Esdras. Esdras, capítulo 4. Contém 24 versículos, que diz assim: a oposição enfrentada. Nos versículos 4, 5 e 6. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro,
rei da Pérsia, até no reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Samuel. Vamos aqui. 2 Samuel, capítulo 13. Contém 39 versículos que fala sobre a fuga de Abisalão, nos versículos 37, 38 e 39. Assim Abisalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Jesur, e Davi lamentava por seu filho todos aqueles dias. Assim Abisalão fugiu e foi para Jesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Abisalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Coríntios, capítulo 16. Contém 24 versículos que fala assim: as ofertas para os pobres de Jerusalém. Nos versículos 4, 5 e 6. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24vd. Agora estarei lendo para vocês a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das nossas mais de 50 denúncias, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 9. Na denúncia de número 9 diz assim: em nossa 9ª denúncia estamos afirmando que não existe isso, de que cada um pode ter a sua própria interpretação da Bíblia Sagrada. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que ela permite cada um ter a sua própria interpretação dela, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia. Denúncia de número 26. Vamos aqui na denúncia de número 26. Glórias ao nosso Senhor Deus. Prove para nós das 12 igrejas virtuais com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada que ser um santo é ser separado dos outros que não são santos.
E você, ou quem você trouxer para nós que provar que essa afirmação é verdadeira, vai receber um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio agora dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando, para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação, sem sentimento nenhum do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus presente aqui para sortear um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Assim você vai estar aumentando a sua fé. Romanos 10, 17 está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Se você escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Se você escolheu o número 16, João, capítulo 21. Número 3, Josué, capítulo 1. Número 23, Apocalipse, capítulo 22. Número 8, Eclesiastes, capítulo 11. Número 20, Malaquias, capítulo 3. Número 4, 2 Crônicas, capítulo 3. Número 6, Tiago, capítulo 4. Número 7, Jó, capítulo 10. Número 22, 1 Crônicas, capítulo 17. Número 2, Levítico, capítulo 11. Número 19, 2 Reis, capítulo 11. Número 10, Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Número 5, Jeremias, capítulo 24. Número 13, Atos, capítulo 18. Número 24, Mateus, capítulo 16. Número 1, Miqueias, capítulo 5. Número 12, Colossenses, capítulo 3. Número 15, Romanos, capítulo 9. Número 14, Cantares, capítulo 4. Número 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 9, Esdras, capítulo 4. Número 21, 2 Samuel, capítulo 13. Número 17, 1 Coríntios, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sorteei. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @a IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Examine para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra,
receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão a todos, glórias, aleluias, meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus por ter estado aqui presente, sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua revelação, prosperidade, meditação e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. E não deixe de se inscrever no nosso canal ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os nossos inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus e aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.